Você conhece Eça de Queiroz? No episódio de hoje, a gente te conta mais sobre a vida e obra desse grande autor português e analisa um dos seus contos mais marcantes, Singularidades de uma Rapariga Loura. José Maria de Eça de Queiroz, considerado o maior nome do realismo português, nasceu em 25 de novembro de 1845. Alfredo Campos Matos descreve esse nascimento, ocorrido na Póvoa de Varzim, como um episódio romântico. O pai de Eça, José Maria da Almeida Teixeira de Queiroz, havia nascido no Rio de Janeiro em 1820, numa fase em que a família se refugiou no Brasil durante a Revolução Liberal Portuguesa. Já jovem, quando atuava como delegado do Procurador Régio em Ponte de Lima, ele se envolveu num romance com Carolina Augusta Pereira Dessa. Eça nasceu desse relacionamento. Os pais não eram casados, algo muito mal visto para a época. Por isso, foi registrado como filho natural de José Maria, com mãe mantida incógnita. Há inclusive uma carta do pai reforçando que o nome da mãe não deveria ser revelado no batismo, para evitar complicações futuras caso o casal viesse a se casar, o que de fato aconteceu 4 anos depois. Após o nascimento, a mãe voltou para a casa da família e entregou o bebê aos cuidados de Ana Joaquina Leal de Barros, uma costureira pernambucana que se tornou madrinha e ama de Eça. Segundo o biógrafo, essa circunstância, ser criado fora do núcleo familiar até os 4 anos, deixou marcas visíveis na personalidade e na obra do escritor. A formação universitária de Eça foi decisiva. Entre 1861 e 1866, Eça estudou em Coimbra, onde entrou em contato com ideias revolucionárias que circulavam pela Europa e conheceu os intelectuais que formariam a chamada Geração de 70. Ao retornar a Lisboa, mergulhou numa intensa atividade jornalística e crítica. O auge dessa fase foi sua participação nas conferências do Casino, em 1871, um marco do pensamento moderno em Portugal. O manifesto do grupo defendia a necessidade de conectar o país às grandes questões filosóficas, científicas, políticas e econômicas que moviam a Europa. A carreira consular levou Eça a lugares como Cuba, Inglaterra e França. Esse afastamento físico de Portugal, paradoxalmente, deu-lhe perspectiva crítica para escrever seus grandes romances realistas naturalistas. É nesse período que surgem obras como O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875, que denuncia a corrupção do clero, O Primo Basílio, de 1878, um retrato impiedoso da burguesia lisboeta, e Os Maias, de 1888, considerada seu grande marco literário, uma narrativa monumental sobre a decadência de uma família, e simbolicamente da própria nação portuguesa. Nessa fase final da carreira, o tom muda. A ironia feroz dá espaço a uma visão mais serena e desencantada. Vem daí obras como A Ilustra Casa de Ramírez, de 1900, e A Cidade e as Serras, publicada em 1901, após a sua morte, contrapondo a fadiga da vida urbana parisiense à vitalidade da vida rural portuguesa. Eça faleceu em Paris em 16 de agosto de 1900. Depois disso, seu filho, José Maria Eça de Queiroz, dedicou-se à publicação de várias obras póstumas. A vida do autor, marcada por início difícil pela experiência do exílio voluntário, moldou uma das vozes mais lúcidas, irônicas e duradouras da literatura portuguesa. O conto Singularidades de uma Rapariga Loura, publicado pela primeira vez em 1890, começa numa estalagem do Minho, onde um narrador anônimo observa um viajante pensativo. Esse homem é Macário, que decide compartilhar um episódio marcante de sua juventude, seu grande amor por uma jovem loura chamada Luísa Vilaça. Macário trabalhava como guarda-livros para o tio Francisco, um comerciante severo e moralista. Levava uma vida simples até que um dia, ao olhar pela janela do armazém, viu passar uma jovem de beleza extraordinária. A partir dali, começou a observá-la sempre que podia. Aos poucos, começou a encontrá-la nas ruas e falar com ela quando ela e a mãe iam ao armazém fazer compras. As visitas aumentavam, o afeto cresceu e ele se apaixonou. Macário pediu permissão ao tio para se casar, mas recebeu uma recusa categórica. Decidido a seguir seu sentimento, ele rompe com o tio, deixa o emprego e passa a viver sozinho em extrema pobreza. Mesmo assim, continua vendo Luísa, até que surge a oportunidade de trabalhar no comércio de tecidos em Cabo Verde. Ele aceita o emprego e a moça promete esperá-lo. Os anos nas ilhas são duros.
Mas ele prospera. Retorna a Lisboa enriquecido e pronto para se casar. O reencontro com Luísa é afetuoso. O tio acaba perdoando o sobrinho e o casamento começa a ser preparado. Mas tudo muda num instante. Quando vão comprar o anel de noivado, o vendedor percebe a falta de um anel de brilhantes. Depois de insistir, Luísa cora abaixo os olhos e tira o objeto escondido no bolso do vestido. O constrangimento é absoluto. Macário pega o anel, recusa explicações e, já na rua, ordena que ela se retire. Chama de ladra e encerra a relação. Depois disso, abandona Lisboa e passa a viver na província. Nunca mais teve notícias dela. Ao terminar a história na estalagem, revela o amargor que ainda sente, não por raiva, mas pela lembrança de um amor que acreditou ser verdadeiro. O conto termina com o narrador em silêncio, diante da vida de um homem marcado pela ingenuidade e pela desventura. O texto se compromete com a superação dos ideais românticos. Ao adotar a forma de relato, essa reforça a impressão da realidade e desmonta a idealização típica do romantismo, especialmente no modo como trata o amor. Há várias críticas sutis, como o momento em que o narrador ironiza sua própria disposição melancólica, chamando-a de estúpida. Logo no início, somos apresentados ao estereótipo da jovem loura de Vila Real, exaltada como perfeita, e ao longo da narrativa, Luísa é associada a objetos preciosos, porcelanas, moedas raras, anéis e charpes, como se fosse uma mercadoria de luxo. Isso satiriza tanto a visão burguesa do casamento, quanto o exotismo romântico ligado ao Oriente. Macário não ama Luísa pelo que ela é, mas pela imagem projetada que constrói. Enquanto isso, surgem pistas de que ela e a mãe talvez não fossem tão confiáveis, como o suposto sumiço de cargas de lenços indianos. Mas ele está cego pela idealização. O conto funciona, portanto, como metáfora da superação da visão burguesa e romântica do amor, especialmente no contexto do casamento entendido como transação. A ingenuidade de Macário, símbolo do próprio romantismo, é manipulada e ridicularizada. Ele não busca conhecer quem Luísa realmente é, apoia-se apenas em idealizações. A moral é clara: seguir cegamente o ideal romântico é receita garantida para o fracasso.